hoje é a nossa quinta de Direito Administrativo e nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Complementar 173 de 2020. E a pergunta que eu tenho escutado é: Jaque, não vai ter concurso público? Calma, a lei mudou muita coisa, mas vai ter, não como antes. Mas se tu ficar comigo, assistindo o vídeo eu te explico como. E para a gente entender tudo o que aconteceu, a gente precisa começar lá pelo projeto de lei 39, até chegar na lei complementar 173. Mas para isso a gente precisa entender uma outra coisa que veio antes, que é o Plano Mansueto. E para isso a gente vai ter que viajar no tempo, e eu vou convidar vocês para fazer essa viagem comigo. Começa a máquina do tempo aí, por favor. Vamos voltar. Não tanto tempo assim. Vai mais pra frente. Nós precisamos chegar até o Plano Mansueto. Isso é em 2019, gente. Tá muito errado. Isso, 2019, agora sim. 2019 foi um ano que ninguém gostou muito, mas hoje, em 2020, a gente sabe que ele pode ficar bem pior, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre o Plano Mansueto. O Plano Mansueto estava previsto lá no projeto de lei complementar 149 de 2019. E o objetivo dele é socorrer financeiramente as unidades federativas endividadas, em troca de um compromisso delas em adotar ações de ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal consiste na aceitação do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, que é um ato emitido pelo Executivo com amparo da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia e prevê, a grosso modo, a unificação da receita do Estado e da União, através da União de Tesouraria, que está disposta lá no artigo 43 da Lei Complementar 101 de 2000. E já no artigo 3º do projeto de lei complementar 149, e o parágrafo 2º, já diz que a vigência e requisitos adicionais de adesão e demais condições do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal vão ser determinadas em ato do Poder Executivo Federal. Assim, de forma direta e indireta, o ente federado que assina um acordo acaba perdendo parte da sua autonomia e do seu poder de gestão. E lá no artigo 5 do Plano Mansueto, nós tínhamos que a liberação dos recursos estaria condicionada ao cumprimento do artigo 169 da Constituição Federal. E esse artigo nos diz exatamente que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios não poderá exceder os limites estabelecidos numa lei complementar, que é a Lei 101, a LRF. O parágrafo 1º do 169 nos diz que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura da carreira, enfim, qualquer modificação de gestão que implique o aumento da despesa, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. E também se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E esse artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º, ele é muito importante porque vocês vão precisar lembrar dele para entender o que eu vou falar lá no final. Então, como já havia dito, o Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal é um ato do Executivo Federal. Essa despesa com pessoal a que se refere o artigo 169, segundo o Plano Mansueto, deve ser reduzida a 20% ao ano se estiver acima dos patamares estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que para a União é de 50%, estados e municípios 60% da receita líquida, e a previsão está lá no artigo 22 e 23 da LRF. Parece simples falar isso, mas quando a gente fala em redução de despesa com pagamento de pessoal, a gente está falando de arroxo salarial, PDV e proibição de concursos públicos, entre outras medidas para reduzir essa despesa. Mas enquanto o Plano Mansueto estava tramitando lá nas casas legislativas, ocorreu a chegada do coronavírus e foi decretado-se o estado de calamidade pública, e alterando os ritos das casas legislativas para dar preferência aos projetos que tratavam sobre o tema. E não nesse cenário, mas
Claramente, nesse cenário, surgiu então o projeto de lei 39, que na verdade nada mais é do que uma série de medidas previstas lá no PL 149, com uma maquiagem e uma roupa um pouco diferente. Agora, todas essas medidas e previsões de ajuste fiscal, elas estavam incluídas no bojo do PL 39, que foi chamado de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que prevê uma série de requisitos e orientações que devem ser seguidas obrigatoriamente caso os estados, municípios ou qualquer outro ente federado queira receber os repasses da União referentes ao combate do coronavírus. E esse projeto de lei foi aprovado e virou a Lei Complementar 173 de 2020, que lá no seu artigo 7º prevê uma alteração substancial da LRF. Enquanto que a redação anterior somente previa que era nulo o ato que aumentava a despesa de pessoal nos últimos 180 dias antes da eleição, a redação nova passou a considerar nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa de pessoal e não atenda a uma série de requisitos que estão previstas nas alíneas A, B, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, alíneas A e B do artigo 21, que em resumo proíbe qualquer tipo de aumento na despesa com pagamento de pessoal que não esteja previsto na LDO do exercício anterior. Então, guarde essa informação. E o problema dessa lei é que ela faz uma grande mistura em relação à autonomia de gestão de várias instâncias dentro dos estados, municípios, enfim, todas as esferas de poder que podem aderir então a essa lei. Isso porque ela atinge diretamente o artigo 51, 52, 93 e 96 da Constituição Federal, que prevê a competência privativa para criar cargos, aumentar a remuneração ou subsídio da Câmara, Senado, STF e tribunais, respectivamente, em relação a esses artigos. O efeito dela, então, que promove um cerceamento dessa autonomia. Mas aí você vai dizer, Jaqueline está falando e até agora não disse se vai ter ou não concurso público. Calma que a gente já vai chegar lá. A gente tem que estar bem preparado para o artigo 8º. E tá aí o cara. Esse é o artigo que proíbe a realização de concurso público até 31 de dezembro de 2021 para os entes federados e União, municípios, enfim. E não somente proíbe concurso público, como proíbe de criar cargo, emprego, função, que implica aumento de despesa, alterar a estrutura de carreira, que implica aumento de despesa, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, correção, tanto para servidores quanto para empregados públicos e militares. Aí, exceto, e essa parte importante, em razão de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. E esse é um gatilho muito importante, porque o que eu vou colocar aqui para vocês, fixem bem na cabeça. Tudo que tiver em dotação orçamentária anterior ao ano de 2020, ou seja, LDO de 2020, aprovada em 2019, ela é anterior à decretação do estado de calamidade pública. Então, se tem dotação na LDO, tá salvo. E a outra oportunidade onde pode haver concurso público, desde que não extrapole o teto, né, de gastos com a folha do pessoal, e tenha também previsão na LDO, são os concursos para repor cargos vagos, efetivos ou vitalícios. E também está possibilitada a realização de contratação temporária. E eu vou frisar de novo que é desde que não implica aumento nesse período de despesa. Então, mesmo se o cargo for vitalício, não pode haver aumento de despesa, porque esses requisitos, eles são cumulativos, eles não são alternativos, eles todos têm que estar preenchidos para que se possa fazer o concurso público. Então, aquelas nomeações cujo concurso já passou, que estão previstas e têm dotação orçamentária, e sem extrapolar o teto de gastos e pagamento de pessoal,
Eu entendo que esses candidatos, eles aprovados, eles têm direito subjetivo à nomeação, porque eles estão de acordo com o artigo 169, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, desde que sejam destinados também a preencher os casos da exceção, que são as reposições decorrentes de vacâncias de cargo efetivo ou vitalício. Então é isso, deixo meu muito obrigado a quem assistiu.